Me chamo Maria Adelina, sou aluna do Colégio Estadual de Urandi e estou aqui para apresentar sobre a minha pesquisa, Tapuy, Memórias de um Povo Esquecido, que teve como orientação a professora Gessimara Teixeira. O que é o Tapuy, inicialmente? Gramaticalmente falando, Tapuy é a mesma coisa que tapuio, que quer dizer indígena manso ou mestiço de indígena. Mas aqui no sudoeste baiano, em Urandi, há uma zona rural chamada Riacho do Mel, e nessa zona rural chamada Riacho do Mel, há um terreno chamado Tapuy, e que originou esse nome devido a antigos indígenas, denominados tapuias, que passaram na região e que deixaram marcas em pedras, deixaram suas pinturas nessas pedras, moradores já encontraram trempes de fogo deixados por eles. Então surgiu o meu interesse em estudar sobre esse local, em pesquisar sobre esse local e tornar conhecido na região. O objetivo da minha pesquisa ela é dividida em duas partes. Inicialmente, é valorizar a identidade local, uma vez que é de suma importância, pois aquele local tem uma cultura, tem uma história muito rica e que infelizmente os próprios moradores de lá não conhecem. Imagina as outras pessoas de fora. E, consequentemente, também a produção de material didático para ser trabalhado dentro de sala de aula. Pois a gente percebe que professores, quando vai se trabalhar sobre indígenas, procura sempre exemplos distantes, indígenas que vivem na Amazônia, por exemplo. Mas por que não despertar o interesse do aluno falando sobre indígenas que passaram aqui na nossa região e ter como provar a eles que realmente passaram. Então, por isso que eu pretendo fazer esse material didático. É um objetivo do meu trabalho fazer esse material didático em forma de documentário para ser trabalhado dentro de sala de aula. Inicialmente, esse trabalho ele foi apresentado na Feira de Ciências aqui do Colégio Estadual de Urandi. E eu fiz a visita ao local, eu visitei, eu conversei com os moradores, apliquei um questionário, que inclusive nesse questionário eles citaram que 75% deles afirmaram que tinha conhecimento de indígenas na região e outros 15% afirmaram não saber de absolutamente nada, né? E aí eu perguntei a eles, algum de vocês presenciaram alguma coisa que confirma a presença de indígenas no local? E aí 60% afirmaram que já encontraram trempes de fogo, marcas de carvão em pedras, já encontraram pinturas deles nas pedras, mas nada além disso. E 40% afirmaram nunca ter visto absolutamente nada. Então, a partir dessa pesquisa, a gente pode perceber que os próprios moradores não têm conhecimento da sua própria região. Então, é importante a gente valorizar, né? Retomando, também houve a pintura de uma tela e essa pintura dessa tela foi uma forma da gente expressar um pouco de lá da região para cá, para a Feira de Ciências, para ser apresentada, para ser mostrada de uma forma mais realista, né? E futuramente eu pretendo dar continuidade ao trabalho, pesquisar mais sobre o Tapuy, sobre esses povos e produzir um roteiro e, consequentemente, produzir um documentário. Esse documentário é para ser entregue à Secretaria de Educação, Esporte e Lazer para os professores, né, ter o livre-arbítrio de trabalhar dentro de sala de com aquele conteúdo, com aquele material, usando o Tapuy para se falar sobre indígenas ou até mesmo falar sobre a identidade cultural de um povo. Podemos perceber também, né, teve a utilização do diário de bordo. A gente produziu durante a pesquisa toda o diário de bordo, relatando tudo que a gente ia fazendo, a gente ia colocando no diário de bordo. Temos também o questionário que foi aplicado, que eu comentei a respeito. E assim, concluindo, a gente pode perceber que a região, né, ela é rica historicamente. É uma região que contém uma história muito rica, muito importante. E saber mais sobre essa região se torna fundamental, é de suma importância, uma vez que a mesma vai trazer consigo a riqueza de um povo, de uma história, de uma região. E dessa forma, se faz necessária a realização da segunda parte da pesquisa, não é? Com a finalidade de valorizar a região por meio da produção cultural e didática. E assim se encerra meu trabalho. Muito obrigada!